Amados irmãos de jornada, namastê. Gratidão ao Senhor da vida, Mestre Jesus Cristo, por mais esse reencontro de todos nós aqui, encarnados e desencarnados, mas também aqueles que não estão presentes, mas estão nas salas assistindo, ou mesmo que não estejam assistindo, mas que estão no lar de Frei Luís. Procuramos não esquecer de viver uma coisa importantíssima que o Mestre deixou para todos nós. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Vamos fazer valer essa afirmação dele, já que procuramos ser esses discípulos. Gratidão a todos os presentes pelo esse tempo e atenção que dedicam ao meu singelo trabalho aqui na casa. Só é possível pela egrégora que todos os presentes criam. Todos nós somos manifestação de uma única vida, aparentemente em diversos. E nenhum trabalho é possível sem uma egrégora. Eu não poderia aqui alcançar a inspiração e a condição adequada para falar aquilo que me foi inspirado sem a presença de todos vocês. Gratidão. Vamos ao trabalho, juntos. O tema de hoje, meus irmãos: mundo em transição, transmute as sombras. Costumamos usar a palavra escuridão como sinônimo de ignorância, de mal. Assim como usamos a palavra luz como sinônimo de consciência e de bem. Vamos aqui usar uma alegoria. Em uma caverna escura já há milênios, absolutamente na escuridão durante milênios, pode simplesmente se modificar por alguém que acenda um simples fósforo dentro dessa caverna. Milênios de escuridão absoluta, instantaneamente, são interrompidos. A luz física é poderosíssima, mas a luz que buscamos não é a física. Estamos buscando a luz da consciência esclarecida, da vivência do amor através dessa consciência, com razão. E nós sabemos que temos muita escuridão dentro de nós ainda. Muita. São escombros emocionais e mentais de muitas existências. Até mesmo de existências em outros mundos. Já que o próprio Chico disse que aqueles que acreditam em reencarnação, possivelmente são aqueles que vieram de capela. E olha, fato, acreditar em reencarnação não significa espírito elevado, mas significa um espírito com muita experiência, que já experienciou muitas coisas. Isso não quer dizer que ele é mais evoluído. Mesmo porque aqueles que vieram de capela para cá, vieram eivados de culpa. Sabe esses irmãos que a gente tem visto no mundo atualmente? Que nos incomoda profundamente pela forma totalmente desequilibrada e contrário aos ideais do bem, moral, ético, que a gente tem visto atualmente. Eu não estou falando de outro mundo não, tá? Eles estão à nossa volta, às vezes dentro de casa. Filho, um pai, uma esposa, um tio, o vizinho. A gente tem visto muito irmãos totalmente contrários à mensagem do Mestre. Totalmente contrários. E por mais que se tente esclarecer e falar, não conseguem ver a verdade. Verdade é essas que precisam também para ser feliz, mas não conseguem ainda de jeito nenhum entender. É preciso de nossa parte tolerância, paciência, mas não omissão e nem covardia diante deles. É preciso com justiça, com sabedoria e com amor, atuarmos a fim de neutralizar
e impedir o mal maior que eles, infelizmente, por escolha, querem praticar. Mas lembrem-se, se nós viemos de Capela, exilados, fomos nós que fizemos isso lá. Nós já fomos assim. E lá, irmãos que tinham alcançado a mensagem de amor e verdade e queriam, agiram conosco justo, com justiça e com amor. Tiveram tolerância, paciência, mas fizeram tudo para neutralizar e impedir o mal que a gente podia praticar. Porque lá também é que estava acontecendo uma transição. Já tinha chegado o momento. E todos aqueles que estavam esclarecidos sabiam que aqueles que não queriam acompanhar o processo evolutivo, por escolha, seriam retirados para mundos mais primitivos, para terem outra chance de recomeço. Cá estamos nós. Para provar que aprendemos a lição, precisamos agir com esses irmãos que estão procedendo assim, como fomos tratados lá. Justiça e amor, mas não com covardia e com omissão. A gente precisa lembrar disso. E precisa agir. Estamos no exercício difícil do amor e da razão agora. É muito difícil. Às vezes o amor vai um pouco além, e o amor sem razão é prejudicial. Às vezes a razão vai um pouco além, e a razão sem o amor também é muito frio. Você cabe sendo injusto. Nesse exercício de equilibrar amor e justiça, a gente vai provar, diante da lei divina, que somos merecedores de herdar a terra, esta terra, porque o mestre disse que os mansos e os pacíficos herdariam a terra. Ele não prometeu o mundo espiritual. O mundo espiritual vai demorar um pouquinho para a gente conquistar, mas a terra ele prometeu aos mansos e pacíficos. Então temos que ser esses mansos e pacíficos, lembrando, mansos e pacíficos, não omissos e covardes. Estamos agora nessa transição. Estamos passando por ela agora. Recentemente, numa palestra, eu falei sobre o princípio da correspondência, que está na Tábua de Esmeralda, faz parte do hermetismo, conhecimento profundo, iniciático do Egito. E entre esses princípios do universo, que são 7, eu peguei só a correspondência. E a correspondência fala que o que há acima é exatamente como há abaixo, e vice-versa. Mas ela não tem a ver com altura, ela tem a ver com proporção, escala. Então ela também serve para dizer que o que há fora é como há dentro, e o que há dentro é como há fora. Queridos irmãos, tudo que vemos fora de nós, ambientes, circunstâncias, pessoas, é uma projeção sua interiormente. Tudo que você vê fora, agradável ou não, é o seu interior. Porque o Divino Mestre, o Pai, né? O Pai, em sua sabedoria, criou oportunidades de a gente se autoconhecer, de autodespertar. E Ele criou 2 tipos de espelho. Um é o reflexo. Reflexo de sua imagem. Por exemplo, se não houvesse reflexo, nada que refletisse a imagem, alguém conheceria o próprio rosto aqui? Se não houvesse uma coisa que refletisse a imagem, alguém conheceria o próprio rosto? Não. Então, existe o reflexo para que você veja-se exteriormente. Mas existe um espelho melhor ainda. E esse sim que nos causa o autoconhecimento e que nos dá a oportunidade de ir além do que já alcançamos. Esse espelho que permite você se olhar como ser, comparar seu pensamento, seus sentimentos, suas atitudes, é o outro ser humano. É o outro ser humano que dá a oportunidade de você se ver como ser humano, se ver como você é, na medida justa sua. Infelizmente a gente não faz isso. A gente vê um defeito em alguém, aponta dedo, reclama dele e culpa ele.
quando eu deveria fazer uma comparação consigo. O quanto desse irmão equivocado eu pratico. O que ele faz, o quanto que ele faz eu ainda tenho em mim. Ou outro exemplo, essa pessoa me irrita. Não, ela não te irrita, você é irritável. Toda vez que eu estou com essas pessoas aqui, eu não tenho paz. Não, elas não são responsáveis por você não ter paz. Você ainda não a adquiriu. Então, em vez de culpar os outros, dizendo que eles tiram tua paz, ou te tiram tua paciência, ou te irritam, pensem, eu ainda sou irritável. Eu preciso encontrar uma forma de, diante desse ser humano com essa característica, não me irritar. Eu preciso ser um ser humano diante daquelas pessoas ali, manter minha paz. Mas a gente não faz isso, né? Eu me irrito por causa desse, eu não tenho paz por causa daquele. E enquanto você aponta para fora, você não cuida de si, você não resolve o seu problema. Imagine você diante do espelho, um espelho mesmo que reflete a tua imagem. Só que você está descabelado e desarrumado. Você, quando vai diante do espelho, você vê essa imagem, você fica com raiva do espelho? É o espelho culpado de você estar descabelado e desarrumado? Não, você faz o que diante do espelho? Ou observa, e aí toma providências para não estar descabelado nem desarrumado, não é isso? A gente não faz isso. Para esse espelho que nos mostra o nosso interior, a gente não faz isso, a gente aponta dedo. E aí faz questão de apontar defeitos no outro para você se sentir melhor que ele. Quando deveria olhar esse outro, ver o que ele causa em você e perceber uma deficiência em você ainda. Porque você lida com José e Maria e aprende a manter a sua paciência independente da postura deles. Só que diante de Pedro, José e Antônio, você precisa ter outra atitude para poder manter a mesma paciência diante deles. Mas aí surge um outro grupo, Francisco. E diante dele você tem outro desafio para manter a sua paciência. À medida que você se esforça por manter sua paciência, diante de quem quer que seja, você pode dizer que é uma pessoa paciente. Agora, quem ajudou você a alcançar isso? Esses espelhos. Os espelhos que os outros seres humanos representam para você. A gente não está fazendo isso. Há espelhos que são agradáveis? Sim, sim. Tem pessoas que vêm falar comigo, Dilon, adoro ouvir você falar, eu me emociono, eu tenho que dar um abraço em você aqui, que senão o meu trabalho não vai ser bom. Generosidade delas. Porque o que elas estão vendo em mim, são elas. A gente não vê no outro aquele que não tem na gente. Se alguém aqui não tivesse interesse em coisas espirituais, alguém estaria aqui agora ouvindo essa palestra? Por que vocês estão aqui? Ouvindo falar de amor e da verdade do Divino Mestre. Porque isso já estão dentro de vocês, é uma ânsia, uma necessidade de viver. E para isso a gente tem que ouvir, para te ter uma referência, ideias, respostas a algumas indagações. Então essas pessoas vêm falar isso para mim, eu sempre falo, olha, você está vendo um espelho. Porque tudo isso que você fala de mim é você. Só que enquanto você fica admirando só a mim, você não realiza em você. Tudo bem, sou muito grato e preciso desse carinho. Bom, com certeza preciso, somos todos muito necessitados desse carinho. Mas você não pode só ficar olhando para fora, esperando essa beleza do outro. Já que você aprecia no outro, pode ter certeza, ela está em você e você pode realizar. Irmãos aqui acreditaram em mim, estão realizando. Irmãos que vinham na sala, que não tinham timidez para falar, depois falaram, poxa, eu adoro você falando, poxa, que coisa boa. Era exatamente a natureza dele, o que mais ele queria fazer. Eu incentivei ele a fazer. Eu falei, olha só, faça igual a mim, experimente, vivencie, não fica nessa dependência de botar na minha conta esse bem-estar não, porque isso é você querendo vir para fora. E aí, passado um tempo, ele na escolinha falou, Dilon, me questionando na sala, o Daninha falar, que coisa gostosa. Nossa, que bom falar. Eu falei, tá vendo? Agora você está realizando em você.
Sou grato por seu carinho, mas vai à frente, porque você vai ser espelho para outros. E isso se multiplica. Isso vai além. E a gente precisa fazer isso. A terra necessita dessa mudança, e nós é que estamos buscando esse esclarecimento, é que vamos fazer isso acontecer. Mas como eu disse, nós temos muitos escombros, né? Emocionais e mentais na gente. Muitos. O símbolo da casa, o que é? O símbolo da casa, sem ser o Frei Luiz, o que é? Alguém sabe qual é o símbolo da casa? O lírio. Vocês sabem por que o lírio é usado como símbolo da casa aqui do Frei Luiz? Você sabe que significado tem isso? Todos conhecem o lírio, né? O lírio nasce e se favorece de ambientes pantanosos. Água em decomposição, charcos. É aquela água que para a gente é inadequada ao consumo. Nos fazem mal. Mas o que o lírio faz? As raízes dele estão nessa água. Mas ele se ergue acima da água e transforma aquela matéria em decomposição, aquela água insalubre, em quê? Em perfume e beleza. Nós temos escombros emocionais e mentais em nossas vidas que traz aflição para a gente. Transforme em beleza espiritual, em amor, em fé. É combustível para isso. Aqui na casa nós temos exemplos disso. Todos conhecem o querido Nelson Duarte? Todos aqui conhecem Nelson? Nelson Duarte é um lírio na casa. Ele veio à casa por um motivo muito aflitivo, muito sofrimento. Várias vezes ele declarou em público aqui, o filho envolvido com adicção. E as dores, a aflição. Bom, quem tem alguém compulsivo dentro de casa nessa condição sabe que a família às vezes fica por um fio, né? Ele veio só lamentar e cuidar das coisas dele? Não, ele pensou de quantas mães, quantos pais, quantos irmãos, quantos filhos, quantas famílias passam a mesma dor. E ele então propôs à casa um projeto para que todos tivessem uma chance, como ele teve. Ele, em vez de ficar sentado lamentando, reclamando, ou vem aqui só cuidar da vida dele, não. Ele transformou as dores dele, o sofrimento, que veio até ele por causa do passado. Ele não está passando isso ao acaso, lembra? Tudo aquilo que a gente comete de equívoco no passado, a gente reencontra e vira aflição. Ele transformou os escombros do passado em luz e amor e oportunidade de outras famílias. É um lírio. No Oriente existe um outro símbolo. Tem uma planta que também é símbolo da espiritualidade. Alguém sabe qual é? Qual é a flor que no Oriente também representa a espiritualidade? O lótus. O lótus é igual ao lírio. Ele também nasce em charco, em água inadequada para o consumo, em matéria em decomposição desagradável. O que ele faz? Ele se ergue acima dessa matéria e apresenta o quê? Beleza e perfume. Essa é a proposta do lírio, e é isso que precisamos fazer. Porque nós somos sustentados, nós existimos, porque a fonte da vida nos sustenta. Eu estou falando do espírito, tá? Não estou falando nem do corpo, o espírito. Ela vem neutra para a gente, totalmente neutra. E você tem toda a liberdade de escolha do que fazer com ela. Até agora temos feito o quê? Fofoca, inveja, perseguição, crueldade. Não é isso? Ela veio limpa para a gente, neutra. E nós tivemos total liberdade de dar a direção que queria. Só que tem uma coisa, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. As aflições todas nossas é resultado do mau uso dessa fonte divina que chegou para a gente neutra. Nós precisamos transmutá-la novamente. Nós precisamos agora fazer o contrário. Então quer dizer que eu vou ter que fazer essa energia ficar neutra novamente? Vou pegar ela deturpada, como eu deturpei, e fazê-la ficar neutra? Não. Você vai pegar ela deturpada, vai agregar teu valor e vai fazê-la luz.
O que fez o Nelson? Foi uma coisa deturpada do passado, chegou até ele? Ele recebeu só, neutralizou? Não, ele agregou valor, trouxe um projeto, pensando nas dores dos outros, e olha o resultado. Tem o dedo do Nelson nesse trabalho. O presidente Wilson chegou na casa, ele mesmo fala claramente que ele não pensava em espiritualidade, não interessava nada de espiritualidade e religiosidade para ele. E aí um filho com um câncer no cérebro. A esposa começou a insistir, e ele, bom, meu filho necessita, né? Ela está insistindo, ela acredita, vamos. E aí chegou a casa, enquanto a esposa e o filho buscavam tratamento, ele perambulou pela cidade, mini cidade do amor. Ele nos conta que um dia ele sentou ali perto daquela pirâmide que tem e chorou igual uma criança, chorou. Um encontro íntimo com a presença do Senhor da vida. E aí o filho que tinha, pela informação dele, um câncer do tamanho de uma laranja no cérebro, ficou curado. E um homem que não acreditava em nada de religião nenhuma, nada de espiritualidade, é hoje o presidente da casa. E com todo afinco, mantém a logística gigantesca desta casa para que possamos continuar servindo e sendo servido aqui. Na sala 11, recentemente o diretor da sala nos deu a estatística de atendimento só da sala 11, até o momento, 11 mil pessoas. 11 mil pessoas foram atendidas até o momento na sala 11. É claro que as pessoas voltam, né? Tem repetição, mas 11 mil, só a sala 11. São 14 salas, fora os outros trabalhos aqui. E aqueles que vêm aqui, não vão para suas vidas diferentes, é igual era. Contam para outros, dão chance a outros, consolam outros. Às vezes é a única voz que vai falar, olha, tem um lugar onde você pode encontrar o que você precisa. A pessoa não tem nem ideia, está tão desarvorada. Tem um lugar assim, assado, Frei Luiz, tal. Eu levo você. Quantos aqui não tem trazido pessoas aqui? E aí você se torna o quê? Luz para outro. Você está transmutando os erros do passado. Sua aflição não está sendo só sofrida e sentida egoisticamente. Você está transmutando. Você está agregando valor enquanto cuida de si e fazendo luz dos seus escombros emocionais e mentais. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. Vocês, meus irmãos, que ao escutar palestras, veem como uma verdade plausível, faz sentido para vocês? Ora, meus irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês, vocês estão lembrando. Aquilo que vocês ouvem em palestra ou leem em livros, que faz tanto sentido para você, é lembrança. Todos nós, antes de encarnar, tínhamos um projeto reencarnatório que visava corrigir o passado e aprender a amar e se conhecer como não tínhamos feito antes. Aí você vem à matéria, surge o personagem. E aí você se identifica tanto com ele que fica completamente alienado do que você é realmente como espírito imortal. Mas as aflições vêm e elas não têm respostas no mundo. O mundo, pelo contrário, nos leva a nos afundarmos cada vez mais. E aí você vem buscar o esclarecimento espiritual. E aí você começa a ouvir coisas e, nossa, isso faz um sentido para mim. Não tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu já faço. Porque você está lembrando. Agora, já que começou a lembrar, acelere o processo, não fique só dependendo de palestras, de livros, viva, porque isso vai despertar a memória espiritual. E aí a gente estará realmente caminhando em direção à felicidade real e não ilusória que a gente tem comprado no mundo. E repetindo erros. Chega de repetir erros. Já não basta o que já fizemos em capela, já não basta ter perdido o paraíso, porque Adão e Eva é um mito. Não foi um casal que deu origem à humanidade. É a raça adâmica que perdeu o paraíso.
estavam num mundo que iam sair de expiação e prova para regeneração, um mundo muito melhor, mas não mereceram e vieram para o mundo primitivo. E aí trouxeram na memória espiritual a perda do paraíso. É um mito. Sabe quem são esses? Nós, que acreditamos em reencarnação, que faz muito sentido para a gente, e que responde muitos questionamentos que a gente tem até hoje, e que outros segmentos não responderam satisfatoriamente. Vamos aproveitar agora, porque existe um detalhe. Vocês conhecem a história da vinha, a parábola do senhor da vinha? Conta-se que um senhor de terras, em que as vinhas estavam prontas para ser colhida, vai à cidade para buscar trabalhadores para a colheita. Um pequeno grupo vem, ele promete 1 denar para cada um, como pagamento. Mas o trabalho é muito grande e os que vieram não são suficientes. Em outro momento ele vai à cidade, chama outros trabalhadores e promete a mesma coisa que aqueles que estão trabalhando lá já desde cedo, pela manhã, 1 denar. E aí passa-se um tempo, está faltando quase 1 hora para terminar o tempo, a hora de colheita. Ele vai à cidade de novo e chama os últimos que quiserem vir trabalhar, os trabalhadores da última hora. O que ele promete para esses últimos? 1 denar, como prometeu para os outros. Olha, economicamente, esse senhor da vinha, ele não é muito sábio não, né? Porque ele podia fazer o quê? Se ele estivesse visando só lucro, ele podia pegar esses que levou e obrigar a acelerar, pedir que eles trabalhassem mais rápido, né? E teria que pagar o mesmo. Não, ele parece interessado em distribuir o quê? Denar. E dar oportunidade sempre. A ideia principal dele é dar oportunidade de pagar 1 denar, dar um valor a eles. Isso significa, meu irmão, que aqueles que já assumiram a jornada com Jesus desde que ele chegou, receberam determinado pagamento. Mas ele promete para nós, trabalhadores da última hora, o mesmo pagamento. Tanto é que, no final, quando o senhor da vinha começa a pagar todos os trabalhadores, e que ele pega e paga 1 denar para aqueles que só trabalharam 1 hora, os de manhã cedo reclama. O senhor vai pagar 1 denar para nós que estamos desde cedo aqui do amanhecer, e para eles que estão só 1 hora de trabalho, 1 denar? E o que o senhor da vinha fala? O que lhe foi prometido? Não foi pagar 1 denar? Você não está recebendo? O que te importa se eu vou pagar 1 denar a eles que vão trabalhar só 1 hora? Você está recebendo aquilo que você foi contratado. Isso significa, senhores, senhoras, que agora, trabalhadores da última hora que com afinco se envolverem com o trabalho, receberão o mesmo que aqueles que chegaram muito mais tempo no trabalho. É claro que isso implica em você continuar nesta terra. É claro que aqueles que estão trabalhando há mais tempo têm outras oportunidades, pelo afinco, pelo tempo que estão envolvidos com o trabalho. Senão seria injusto. Mas ele fala da garantia de estar neste mundo e continuar neste mundo. Não é só aqueles que trabalham desde cedo que terão direito de aqui estar. Se nós fizermos a mudança agora, sincera, estaremos nele e continuaremos nele, mesmo tendo despertado por último. Essa é a garantia dele. E é o que estamos sendo chamados a fazer agora nessa existência. Para falar a verdade, pedimos essa oportunidade de encarnar e algumas entidades elevadas afiançaram a nossa descida. Porque está assim. São muitos necessitados. Nós estamos aqui por Espírito afiançar a descida nossa, essa oportunidade. A gente precisa aproveitar ela. Bom, meu irmão, eu vou fazer uma palestra mais curta hoje, mas eu quero deixar gravado para vocês um conto. Na Índia, até as aulas de matemática são ensinadas através de histórias, de contos, porque o conto
é mais fácil de ser absorvida, é igual a música. Quem não fez cursinho de faculdade aí, que o professor, quando botou as fórmulas em música, você conseguiu gravar. E sem a música não tinha como gravar de jeito nenhum. Então a música e a história, um conto, ajuda a gente a memorizar e a guardar a informação, mais do que simplesmente uma coisa dita fora desse tipo de condição. Então preste atenção, no Oriente, existe uma alegoria muito bonita para falar da jornada do espírito nesse processo evolutivo. É a analogia da lagarta e da borboleta. A lagarta é desagradável aos nossos olhos, não é? A forma de andar, como ela se locomove. A questão de veneno, poder ser venenosa, como a maioria são, também nos causa certa repulsa. E ela não é agradável aos olhos. E o processo de vida dela é egocêntrico. Porque todos sabem que quando uma lagarta, ou um grupo de lagartas estão em uma planta, elas comem, devoram permanentemente. Elas vivem em função de comer. E se proliferarem numa planta, elas matam a planta. Porque elas vivem em função de devorar. Não existe mais nada a não ser se alimentar. Mas chega um momento que cessa essa vontade, essa necessidade de se alimentar. Ela então busca se recolher, se pendura, tece um fio ela mesma e se pendura. E aí se fecha em si, a ponto de formar uma crisálida, uma cápsula. E ali dentro, aquele ser desagradável aos nossos olhos, venenoso, passa por uma metamorfose, uma transmutação. Depois de alguns dias, aquela crisálida se rompe. E aí surge um ser que nos é belo e agradável aos olhos. A borboleta. Alguém tem medo de borboleta aqui? Ou é muito agradável vê-las? E se pousar na sua mão, tu ainda fica encantado achando que é coisa de espírito. Aquele ser que rastejava de forma desagradável, voa. É leve, levíssimo. Como vive uma borboleta? O alimento dela, que ela vai buscar na flor, é uma coisinha adocicada, uma aguinha adocicada, não chega a ser nem uma gota. É o que ela quer. Mas de indo de flor em flor, ela ajuda a planta a se reproduzir. Então aquela lagarta que destruiu uma planta, vai agora, na condição de borboleta, fazer várias daquelas plantas nascerem. Então, se ela antes era motivo de destruição e de agonia para a planta, ela recompensa com muito mais do que ela fez, porque ela vai polinizar muito mais plantas. Ela vai fazer com que muitas mais nasçam. O que isso tem a ver conosco? Na fase de nossa ignorância, em que vivemos em benefício próprio, em prejuízo dos outros, somos igual a lagarta, não somos? Destruímos natureza, prejudicamos outros animais, prejudicamos em muito outro ser humano em função de quê? A atitude egocêntrica, é você e você. Aí depois sim, você novamente. Não é a lagarta? Mas isso vai causando sofrimento e aflição, que tu vai ficando num vazio. Você vai sentindo um vazio gigantesco. Porque por mais que você tenha, nunca está satisfeito. Pelo contrário, aquilo vai te dando angústia. E aí você começa a questionar o sentido da vida. E aí começa a buscar, como estamos aqui, respostas para as coisas da vida que parecem injustos. E quando a gente começa a compreender que nada é injusto, mas sim manifestação de justiça e amor, e que você pode participar desse trabalho de justiça e amor, e aí sim você encontra a felicidade verdadeira, que é servir o outro, você está fazendo exatamente como a lagarta e a borboleta.
Vocês sabiam que se a lagarta foi impedida de se alimentar daquele jeito, até quando ela quiser, quando ela for se transformar em crisálida, ela morre dentro do casulo? Se você pegar a lagarta e impedi-la de comer enquanto ela quer, quando ela vai para a crisálida, ela morre dentro, porque ela não tem força para fazer a metamorfose. Sabe por que nós erramos com toda a liberdade na vida? Sabe por que o espírito humano tem toda a liberdade de cometer todos os erros que quer pelo livre-arbítrio? Porque todas essas dores, todas essas culpas, todas essas aflições vai ser o combustível que nos dará força para fazer a mudança necessária para nos tornarmos seres humanos de bem, vivendo o amor, para servir o outro. A lagarta destrói uma planta em benefício próprio. Depois, na borboleta, ela serve em muitas plantas. Um ser humano prejudica a vida de muitos outros seres humanos, da natureza e de outros seres, em função de si. Mas quando ele, arrependido, entendendo o caminho e desperto, começa a servir, para quantos seres humanos ele fará o bem? O quanto ele fará bem à natureza, aos outros animais? Então essa alegoria é uma história de todos nós. Todos nós estamos vivendo isso. Para falar a verdade, nós somos aquela lagarta que começou a se pendurar. Não se preocupe não, tá? A gente tem um arcabouço de culpa, a gente não vai morrer dentro da crisálida não. A gente tem muita coisa negativa como combustível. Pensa só no que você está passando agora, se não é o suficiente. Não sente para reclamar, transforme dores, erros e culpas em luz. Assim como o lírio, assim como o lótus, assim como a lagarta, isso são alegorias da vida. Façamos isso agora. Olha, temos uma grande oportunidade de exercitar isso exatamente agora, nesse fechamento de ciclo de ano. Porque o projeto Reunião de Família é um projeto de amor. A gente consegue? Quando a gente reúne todos os familiares, a gente consegue viver esse amor como planejado? Não, né? Sempre tem um problema. Sempre tem um ou dois ou três que vai criar um problema no meio da festa. A gente já sabe quem é, já espera a atitude deles. Que grande oportunidade de você se tornar melhor do que era antes. Lidando com esse irmão. E lidando com aqueles que não estão interessados ainda em modificação, mas que vão criar um problema, porque as mulheres já estão na cozinha fazendo comida e já falando, ele vai vir hoje aí, nossa, vai fazer tudo aquilo, mas o Pedro vai dar um jeito nele. Já estão criando o clima negativo. Que grande oportunidade de você lá exercitar aquilo que a gente canta na oração de Francisco de Assis. Onde houver discórdia, que eu leve união. Seja você ali o ponderado. Não significa que você vai ser complacente com o comportamento inadequado desse irmão. Não. Mas você pode chamá-lo em reservado, como o mestre disse, que a gente deve chamar a atenção de um irmão, e não na frente de todo mundo, e pedir a ele o auxílio, o comportamento adequado. Que ele não crie o mal-estar na casa, no ambiente. E vamos lembrar de uma coisa? Quantos irmãos não fazem isso porque não sabem como chamar a atenção? Quantas pessoas são desagradáveis, não porque no fundo tem prazer, mas porque é a forma de ser notado. Porque ele já vem para a festa sabendo que ninguém gosta dele, que ninguém simpatiza com ele. Mas vem. É melhor do que ficar sozinho. É melhor você estar num lugar onde não é notado, observado, mas estar com os outros. A gente sente falta do outro. Lembra do filme O Náufrago? Ele sozinho na ilha? Que ele estava sozinho na ilha, aí desenhou uma bola, virou o Wilson, ele ficou completamente dependente do Wilson. Nós somos engraçados, né? Se juntar todo mundo, a gente começa a se odiar e brigar, mas se ficar sozinho, a gente fica louco. A gente não sabe o que é. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Dê a você essa oportunidade de ser outro. Porque não é ele que te irrita, não é ele que te tira a paz. Você é irritável, você ainda não tem paz.
Diante dele, tenha paz, diante dele, não se irrite. E, se possível, faça com que aquele mal-estar não vá além do que aconteceu no ano passado, já é lucro. Se não aconteceu o que aconteceu no ano passado e for mais brando, você já conquistou alguma coisa. A tendência é melhorar. Faço votos, meus queridos irmãos, vocês imortais como eu, que nesse ciclo terreno de um ano, que a gente estabeleceu, convencionou na terra, seja aproveitado para ganharmos um pouco mais dessa oportunidade que o Senhor da vida tem e nos dá de vivermos o amor e o conhecimento. Porque a terra vai ser maravilhosa, mas é preciso que a gente faça por merecer. Obrigado pela atenção, meus irmãos. Namastê.